Pode sentar, por gentileza. Diferente do que eu costumo fazer, eu quero hoje ler bastante versículos. Acredito que uns 20 versículos, pelo menos. E todos eles eles apontam para a mesma direção, que apesar disso ser falado, pregado, ensinado, e ultimamente eu vejo, eu sempre falo, eu não prego, eu não venho fazer um culto mesmo para o assunto da vida financeira, para a área financeira, digamos assim, como tem gente que a vida não são as finanças, mas a vida é um conjunto. Eu tenho visto, não de agora, mas percebo que a palavra tem apontado nessa direção. E esse ano de 2021 tem sido um ano muito especial, porque a palavra, aqueles que são rápidos, aqueles que eles se atentam para a palavra. Eu lembro que a gente teve uma palavra ainda esse ano da nuvem, e que era muito importante. Isso foi ali no final de março. E ali eu sei que foi um divisor de águas para aqueles que pegaram essa palavra. A começar por nós aqui dentro, internamente, quem vive na obra. E eu tenho visto um chacoalhar de Deus, e quando eu digo um chacoalhar, é uma peneira, Deus peneirando ali. Imagina aquele movimento da peneira. Quando se coloca algumas coisas em cima da peneira, a princípio, tem muita coisa que não passa, mas vai se chacoalhando, fazendo aquele movimento, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que não fique mais, que perceba, se não tem mais nada para passar. Então, eu vejo que Deus tem direcionado, Deus tem falado, Deus tem mandado, e eu vejo também pessoas prosperando por causa disso, por causa dessa direção, por causa desse entendimento e essa aplicação, porque entender é algo do momento. Por exemplo, você pode estar aqui agora, a gente tem 1 hora para falar desse assunto, você pode estar aqui agora e entender tudo que eu falar. Mas se você entende e não aplica, ficou para isso, para esse momento. Você participou dessa 1 hora, desse culto, vamos dizer assim, foi bom enquanto durou, mas não passou daquilo. E isso é uma coisa que a gente só tem uma maneira de você ir além, você precisa orar. Para não ser uma pessoa preguiçosa espiritualmente. O preguiçoso espiritual não é aquele que não vem à igreja, é aquele que sabe o que fazer e não faz. É aquele que recebe de Deus uma direção clara e ele continua fazendo da maneira antiga, Não vivam da sua maneira antiga, não sigam o seu modo antigo de viver, está escrito. Quer dizer, tinha uma maneira que você aprendeu errado. A gente precisa conceber dentro de nós. Eu aprendi algumas coisas errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo, por exemplo, que quem gosta muito dos pais tem uma dificuldade, às vezes, de entender que eles podem ter errado muito. Quantas pessoas, quando você fala isso, você percebe, a pessoa às vezes até para não te, naquela ideia de não te magoar, ela não fala nada, mas você percebe que ali ela já está fechada para o que você falar depois daquilo. Então tem gente que quando você diz, seus pais não te deixaram uma boa herança espiritual. Aí a pessoa, o que ela remete? Não, eu lembro da minha mãe, sofreu demais, eu lembro do meu pai, era muito trabalhador, eu lembro dos meus pais, que eles fizeram isso por mim, que eles deixaram tal coisa para mim. Maravilha!
Só que, de repente, você não lembra, porque já é você o que eles mais fizeram. E não foi com uma intenção ruim de te estragar, de te deformar, uma intenção de prejudicar você. Mas, de repente, por ser o que eles te ensinaram algumas coisas erradas. Então, isso não muda o seu amor pelos seus pais. Quem entende isso? Não muda, você continua amando seus pais se você descobre que eles te ensinaram errado? Continua ou não continua? Sim ou não? Sim. Você continua amando seu pai, sua mãe, honrando seu pai e sua mãe. Mas o que muda é que você não segue mais essas direções que não foram boas. Você pode ter 10 anos e estar ouvindo isso, você pode ter 20 anos, você pode ter 80 anos, e você decidir, tá certo, não vou seguir. E olha que bênção que a gente tem um exemplo do Abraão. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para o Abraão? Primeira coisa, Deus aparece a Abraão e fala para ele o quê? Primeira palavra, qual foi? Verbo sai. Não foi isso que ele disse? Abraão, sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Deus ali, por que Deus mandaria uma pessoa sair? Porque não tinha nada melhor para ele falar? Só porque ele quis ou não? Porque aquilo não era bom para ele? Não era bom, então Deus sai. Quando o Abrão, até então Abrão, ele obedeceu, ele começou ali uma vida com Deus. Ele não viveu tudo. Quando ele deu o passo para fora, ali, ó, tô fora. Ele não viveu tudo que ele tinha que viver com Deus, mas ele começou uma vida com Deus, sob a liderança de Deus, sob a condução de Deus. Por que tem gente que ainda não está vivendo a vida que Deus tem para ela? Porque ela ainda não saiu. Porque ela ainda não rompeu. E não é romper com a pessoa e dizer, ó, nunca mais eu vou falar com você, ó, nunca mais eu vou ver você, nunca mais eu vou conversar com você. Não. É você entender, tem coisas aqui que ainda tem a cara da minha mãe, tem a cara do meu pai, e eu tenho que ter a cara de Deus. Eu tenho que me parecer com Cristo. Eu tenho que fazer conforme Ele ensina. Isso não significa você abandonar seus pais, os seus antepassados. Isso não significa você desrespeitá-los, em alguns casos, até você se afastar fisicamente deles. Mas isso tem a ver com a sua mente. Renove o seu modo de pensar. Renove, não vos conformeis, porque a gente se conformou. Essa é minha vida, essa é minha cabeça, foi assim que eu aprendi, foram muitos anos, foram 75 anos o Abraão convivendo com Terá, aquele homem. 75 anos. Alguém aqui tem 75 anos? Hã? Então, a gente está no lucro. Então, qual a direção que eu tenho visto? Deus falando. A prosperidade, quem que aqui não quer mais dinheiro? Todo mundo quer, é ou não é? Você quer mais ou quer menos? Mais, ainda bem. Se você falasse menos, eu ia falar por quê? Né? Não faz sentido, você quer mais, você quer ter dinheiro para pagar tudo que você tem que pagar, para poder fazer a obra, doar, ajudar, para abençoar pessoas, né? Para o que você tiver que seja o melhor. Isso não tem errado, não tem erro, não tem pecado nisso, não tem problema nisso. Mas o que a gente precisa entender é que a palavra nos ensina que as coisas têm ordem para acontecer. Quer dizer que algumas coisas elas vêm antes de outras coisas. E esse ano eu tenho visto essa separação. As pessoas que têm acatado, elas têm prosperado, e têm prosperado financeiramente. Porque a palavra prosperidade, ela não significa apenas com relação à vida
material, financeira. Ela tem a ver com toda a vida da pessoa. Mas eu tenho visto pessoas, além das outras partes, prosperando também na parte financeira. Porque elas entenderam e estão aplicando isso. Então, a cada dia você pratica, não, primeiro vem Deus, primeiro eu agrado a Deus, primeiro eu obedeço a Deus, eu entendo por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, qual é o propósito de eu estar aqui. E aí eu cumpro com o meu propósito, eu atendo ao meu Deus, eu sirvo ao meu Deus, e aí, então, eu prospero. Não é buscar primeiro a prosperidade, primeiro o dinheiro, primeiro o crescimento financeiro, primeiro é você obedecer a Deus. Provérbios 13, 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade, repita comigo, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Veja que prosperidade não é destino. Prosperidade é consequência, é recompensa. Você entende a diferença das duas coisas ou não? Qual que é o destino aqui? Vamos lá, vamos colocar uma pequena aula de português aqui dentro. Qual que é o destino aqui dessa frase? Mas a prosperidade é a recompensa do justo. Qual que foi o destino? Hã? Fala mais alto, gente. Qual que foi o destino? Não. Qual foi o destino? A pessoa foi para onde? Para onde ela foi? Ela foi para a prosperidade? Hã? Quando ela saiu, o que é o destino? Igual quando você coloca no mapa. Eu vou até tal lugar. Ela, quando saiu, pensou, eu vou para a prosperidade? Foi isso? Para onde ela foi? Justiça. A prosperidade é a recompensa do justo. Certo? Então, eu saio para a justiça. E a justiça aqui está dizendo daqueles que são justificados pela fé. Se eu tenho fé, eu obedeço. Eu acato a Deus, eu ouço Deus. Então, se Deus manda eu ficar, eu fico. Porque ficar é obediência. E muitas vezes a nossa fé ela tem que se manifestar apenas, tão somente obedecendo. Vamos lembrar do Isaac. O Isaac prosperou na terra que ele ficou, mas o destino dele foi a prosperidade. Quando ele foi, vamos lá, agora vou tomar uma decisão, eu vou prosperar. Não, ele obedeceu. Foi ou não foi? O que Deus falou? Isaac, fica. O que o Isaac fez? Ficou. Aí o Senhor mandou, planta. O que ele fez? Plantou. Aí ele recebeu prosperidade, colheita de 100 vezes mais. Então veja bem, o destino, quer dizer, o foco, o alvo, a meta, não é enriquecer, prosperar, eu quero isso. Não, é obedecer. E aqui é onde tem gente que está perdendo tempo e podia já estar muito melhor e não está. Porque tem gente que colocou na cabeça, eu vou atrás do dinheiro, eu vou atrás de ganhar dinheiro, eu vou atrás de ficar rico, eu vou atrás de crescer financeiramente. Tem que ir atrás de agradar a Deus. Prosperidade não é o destino, prosperidade é a consequência do destino certo que você traçou para a sua vida. Qual o destino? De agradar a Deus, de obedecer a Deus, de conhecer Deus, de saber quem é Jesus Cristo, de conhecê-lo de perto, intimamente, ter comunhão com Ele.
ser não próximo, a gente não pode ser próximo de Jesus. De Jesus a gente tem que ser íntimo. Está entendendo? Então aqui, ó, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Então, é a consequência de uma decisão que a pessoa toma, que não é aquela decisão. Ah, eu decidi prosperar. Não, eu decido obedecer e agradar a Deus. Uma das recompensas que eu vou ter é a prosperidade. Gênesis 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava. Você não vê o José buscando, correndo atrás de prosperidade. Vê? Tem isso. O José buscou a prosperidade. José foi atrás da prosperidade. José, ele se especializou em tal área. Não tem isso. Pode procurar. Por que José prosperou? Porque Deus estava com ele. Por que Deus estava com José? Porque ele agradava a Deus. Ah, mas então eu não faço... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu falei algo parecido com ela, falou assim, ah, mas no meu caso então eu não vou fazer nada. Eu falei, você acha pouco? Você acha fácil viver e obedecer, agradar a Deus? Você acha fácil? É fácil essa vida? Hã? É fácil você resistir à sua carne, você vencer a carne, você vencer a pressão externa das pessoas? É fácil, gente? Não. Então, gente, eu não tenho que fazer nada, tenho que fazer muito. Mas tem que fazer o que é certo, igual o José. Imagina o José com os irmãos, ele não se rendeu. A gente vê uma coisa que começa em casa, ele não se rendeu para... Ele via que ele era rejeitado pelos irmãos. O que ele tinha com o pai, ele não tinha com os irmãos. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes o que é muito bom por um lado com você é desequilibrado do outro. Não era assim com José? Ele tinha o amor do pai, né? E a mãe já tinha morrido, lá no parto do irmão dele, do Benjamim. Então, por um lado, ele tinha um irmão muito pequeno, que seria o irmão que o amaria, né? Que teria uma afinidade com ele, o Benjamim, que não conta. E ele tinha o pai dele, e ele tinha 10 irmãos que o odiavam. Aí tem gente que diria assim, ah, mas a pessoa ela tem... Não. A gente tem que jogar por terra. Eu vejo gente que não entende, às vezes, o propósito de um testemunho, como uma pessoa que fala assim, ah, eu tive muito desajuste na minha casa, ah, eu tive um trauma, ah, eu sofri um abuso, ah, eu tive essa situação aqui que ela foi trágica. Quando você ouve isso quer dizer que a pessoa superou. Cristo está acima, diga acima. Diga Cristo, superior. Diga o Espírito Santo, é mais forte do que tudo isso. Então tem gente que ouve alguém contar um testemunho e que de verdade se nivela pelo ruim das outras pessoas. Ah, o fulano passou muita vontade. Ah, o fulano foi ali rejeitado. Ah, o fulano ou a fulana foi ali violada, foi abusada. Ah, o fulano ali apanhou muito. Ah, eu também apanhei. Ah, eu também tive esse problema com abuso. Ah, eu também tive esse problema com os meus pais, fui rejeitado. Espera aí. Bacana, pega o testemunho da pessoa. Qual que é o testemunho da pessoa? Qual que é o máximo? Por que a pessoa foi lá e contou? Hã? Qual que é o, como se diz lá, o ganho? Você não está ouvindo aquilo lá para você agora poder dizer, ah, eu não sou isso, ah, eu não faço isso, ah, eu não estou melhor, porque eu também fui. Ah, eu também
tive esse problema com a minha mãe, eu tive esse problema com meu pai, eu apanhei, eu fui rejeitado. Não, ouve o que a pessoa fala no final, não fica com o começo, porque o que manda é o final, é como a gente sai que a gente entra. Não é isso? Tive esse problema, aquele outro, aquele monte de desgraça, mas eu encontrei Jesus, e Jesus me fez superar. É assim ou não é? Então, deixa eu dizer uma coisa para você e para quem estiver assistindo. O José também teve problema. Porque tem gente que acha que a vida do José foi mar de rosas, no contexto emocional. Imagina um adolescente, em que todos os irmãos ali, pares dele, quando eu digo pares, os da idade dele, porque não conta o bebê. O bebê não decide ainda, é ou não é? Mas os pares dele, como é que tratavam ele? Te odeio. Eu te odeio. Morra. A gente não quer você aqui, a gente não gosta de você. Isso acabou com José. Arrasou com ele, fez a vida dele ser um problema a vida inteira. Para onde ele olhou? Para quem ele olhou? Para Deus. Por isso que Deus estava com ele. E aí a Bíblia diz que Deus, o Senhor, estava com José, de modo que este prosperou. Então veja, a ligação dele com Deus. O relacionamento dele com Deus. Era a vida que ele tinha com Deus que fazia ele prosperar. Então a prosperidade era uma consequência. A prosperidade era uma recompensa do que ele tinha com Deus. Está entendendo? Ou seja, se aproxima de Deus. Êxodo 1:21. Vamos falar agora de ímpios. Isso é para mostrar para você. Tem mais outras, um monte de passagem aqui. Mas até o ímpio, quando se volta para Deus, a prosperidade se torna na vida do ímpio uma recompensa, uma consequência. Olha isso aqui, Êxodo 1:21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele quem, gente? Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Te pergunto, o dinheiro pagaria isso para elas? Não. A gente não vê nas passagens que falam delas que elas não recebiam dinheiro. Ou seja, dinheiro para elas não era problema, mas isso aqui para elas era. E elas prosperaram na área que mais importava para a vida delas, a área que a vida delas não tinha prosperidade. Mas por que egípcias, as parteiras egípcias, por que elas prosperaram? Porque está escrito lá, elas temeram a Deus. Lembra que eu falei? Quando elas foram sair lá, elas colocaram no GPS qual o destino? Prosperidade. Qual o destino que elas colocaram? Temer a Deus. Tem algo que Deus, o Deus desse povo aqui, diz que não é correto fazer isso. Não vamos fazer essa atrocidade com essas crianças, não. Elas temeram a Deus. Tinha Faraó, o rei do Egito, né? Tinha as autoridades que elas se submetiam, mas elas, antes, acima de tudo isso, elas temeram a Deus. Então isso aqui é para quem às vezes está numa situação de trabalho difícil, tem um contexto que diz, não, mas eu tenho que cumprir com isso, mas eu devo satisfação para tal pessoa, no meu caso tem tal situação específica. Ok, elas não tinham? Tinha ou não tinha? Eu estou desconstruindo um monte de mito, um monte de travas que tem na mente de muita gente que diz, não, mas não dá, eu preciso. O emocional mostrei do José, os irmãos que o odiavam, ele
com Deus. As parteiras tinham regras, tinha lei de trabalho, tinha superior, tinha liderança que deu ordem expressa. A quem elas temeram? A Deus. De quem veio a prosperidade delas? De Deus. A recompensa delas veio de Deus. Não importa o que mandaram você fazer, não importa onde você está, você sempre pode tomar essa decisão: eu vou temer a Deus. Prosperidade não pode ser o teu alvo. Prosperidade tem que ser a consequência do alvo certo que você escolheu seguir. E esse alvo deve ser Jesus Cristo, um relacionamento com Deus. Deuteronômio 6, 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o outro lado das pessoas que eu também vi acontecer esse ano. Gente que cresceu, que prosperou, que enriqueceu, que ficou assim muito bem, principalmente financeiramente, e se esqueceu de como chegou ali, que não foi estudando, fazendo curso, se especializando, foi servindo a Deus. E olha o conselho que o Moisés dá, já perto do fim. Quando vocês chegarem, vocês não construíram o que vocês vão ter, vocês não plantaram o que vocês vão colher, vocês não construíram as casas, vocês não produziram o que vai estar dentro da casa e ao redor dela. Mas quando vocês estiverem vivendo tudo isso, não se esqueçam do Senhor. Porque às vezes a gente está em Canaã, numa casa confortável, numa cama, num colchão confortável, sai de casa, tem uma parreira de uva plantada, tem uma oliveira ali, ali você olha para o campo, tem trigo para você fazer o teu pão, comer, tem até alguns animais, você pensa, está tudo certo. Você esquece quem criou. Quem criou, vamos lembrar, tem muita coisa que Deus criou e a gente usa. Você esquece quem tirou de um lugar e colocou nas tuas mãos. Você esquece da trajetória. E se você esquece da trajetória, você esquece de Deus que fez tudo isso na sua vida. Quantas pessoas que hoje era para elas estarem assim, numa condição incomparável, e estão numa condição inferior até, uma condição pior daquela que chegaram até o Senhor. Por quê? Pelo que ele colocou aqui, o Moisés. Não se esqueça, não esqueçam o Senhor. Tem gente que não esqueceu, que depois do dia 15 o povo já costuma fazer essas coisas, né? Tem gente que não esqueceu o LED da fachada. Tem gente que não esqueceu como é que chama esse círculo aí que coloca aí? Guirlanda. Ó, quem que será que inventou esse nome, né? Deve ser da Irlanda também, né? Tem gente que não esqueceu a guirlanda, mas esqueceu o Senhor. Esqueceu de estar na ceia. Esqueceu de que domingo é o primeiro dia da semana e ele tem que ser o alfa, que é o início. E ele tem que ser o ômega, que é o fim.
Ah, hoje não deu tempo de ouvir a palavra. Aí depois essa pessoa, de repente, para ela, de repente chega como está aqui, né? O infortúnio persegue o pecador, lá em Provérbios 13. O infortúnio, sabe o que é o infortúnio? Aquelas coisas que acontecem de repente, assim, né? Infortúnio quer dizer de quem não é afortunado, né? Quer dizer, não é o ganho, é a perda, né? É algo que você perde, algo que te acontece repentinamente que não é bom. O infortúnio persegue quem? O justo. O infortúnio persegue quem? Está escrito. O pessoal do slide está lá. Meu Deus, qual que é o versículo? Qual que é o versículo? É o primeiro. O infortúnio persegue o pecador. Não, mas eu não sou pecador, eu sou justo. Você é justo por quê? Por causa do título? Porque o título para Deus não conta. O que conta para Deus é o quê, gente? Atitude. É a prática. Tem um ditado aqui agora que não é bíblico, mas cabe, né? Mais vale a prática do que a gramática. Então não adianta você, porque eu sou crente, porque eu sou cristão, porque eu sou isso. É a mesma coisa dizer para Deus, Senhor, mas eu sou bispo aqui na igreja. Deus vai falar assim, e daí? Isso não muda nada. São as minhas obras. Para Deus não existe alguém com título. Doutor, senhor, pastor, diácono, bispo, presbítero, cooperador, reverendo, papa. Não existe isso para Deus. Isso não tem a ver com o céu, isso tem a ver com a terra. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos devem estar nas coisas do alto, as coisas do céu. Então, o que eu estou dizendo para você agora não é pouca coisa. Tem gente que, se você for em casa, está impecável. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer. Que você não tem que enfeitar, que você não tem que fazer. A gente aqui já tematizou toda a igreja. Mas tem culto, tem oração, tem trabalho espiritual. Se alguém tivesse passado aqui domingo de madrugada, meia-noite, ia ver que a gente estava fazendo o quê aqui? Orando. Ungindo toda a igreja e fazendo um trabalho de oração forte. Então, não adianta você ter imagem, você ter por um lado e não ter base. Tudo que você vê aqui que é imagem, saiba que antes da imagem, antes da preparação visual, antes teve oração. Antes teve uma palavra que dirigiu isso. Antes teve uma confirmação de Deus. Porque assim, a gente não liga se tiver que não parecer bonito, desde que esteja certo diante de Deus. Você está entendendo? O que importa é o que Deus vê para nós. Nós vamos trabalhar em tudo que tiver ao nosso alcance para ser excelente. Mas a nossa prioridade é agradar a Deus. Então, tem gente que, vocês se preocupam, a gente se preocupa com tudo. Até porque a igreja é um exemplo, é um espelho para as pessoas que estão aqui. Você chegar aqui e as coisas estiverem abandonadas, largadas, tem coisa que não está melhor porque falta gente, talvez falta visão, inclusive, talvez não viu-se isso. Por isso que todo dia a gente diz, venha, você tem um talento, você tem uma capacidade, você tem uma visão, você tem tempo, você tem força, vem ajudar. Quantas vezes que a gente vê coisas pelo olhar dos outros que tem uma visão melhor? Olha, isso aqui não é bom. Igual o Jetro fez com Moisés. Jetro era de dentro ou de fora? Jetro, gente, era de dentro ou de fora? De fora. Ele fazia parte do acampamento? Ele estava ali, ele morava ali? Não. Ele era sogro de Moisés, de Midian. Lembra?
Então ele veio. Quando ele veio, ele teve aquela visão de fora que o Moisés não tinha. Ô Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você fica o dia inteiro em pé julgando a causa do povo, você não vai aguentar. Ore ao Senhor para que você tenha outra atitude. Separe líderes de 10, 50, de 100, de 1000, né? E julgue só as causas desses líderes. Quer dizer, o que esses líderes levarem para você, que eles não forem capazes de julgar. Gente que você confia, gente que você acredita. Moisés levou ao Senhor e está certo. Seguiu, não seguiu? Às vezes acontece isso. Tem coisa que você talvez chega de fora na igreja e você fala, olha, isso aqui é melhor assim. Oh, verdade, vamos colocar. Mas ninguém vai chegar e vai dizer assim, precisa de mais palavras, mais oração. Porque isso tem. Isso é algo que, graças a Deus, sempre foi a base da igreja. A base da igreja não é evento, a base da igreja não é tal visão, tal área. A base da igreja é a palavra. E quem não quer a palavra está perdendo tempo aqui dentro. A gente tem um pouco de tudo para cada público, para o jovem, para a mulher, para o homem, mas em todos esses trabalhos nós usamos a palavra. Porque a palavra é Jesus, é o que a gente ouviu domingo, é o Logos de Deus. E sem Jesus, sem a palavra, a gente não chega em lugar nenhum. É ou não é? Você pode ser bom, você pode ser capaz, você pode ser preparado, você pode ter uma visão específica para uma determinada área, mas sem palavra a tua vida não prospera, porque sem palavra você não chega a Deus, porque você não chega a Deus sem Jesus. Que é o que nós estamos vendo. Eu posso prosperar? Prospera, mas não fica com a prosperidade. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão ter coisas dentro dessas casas que elas vão estar cheias, que vocês não produziram. Vocês vão ter ali um monte de situações muito boas que o Senhor preparou. Mas não se esqueçam do Senhor. É Ele não só quem dá a prosperidade, mas Ele é quem mantém a prosperidade na vida do justo. Porque está aqui, eu vou repetir, a prosperidade é a recompensa do justo. Não é só dela acontecer, mas dela permanecer. Já o infortúnio persegue o pecador. Quantas pessoas? Eu falei isso ontem ainda. Ontem às 7 da manhã eu falei isso no culto. Quantas vezes que eu vi em colegas, na vida dos colegas, e eu falo isso a começar pela minha. Eu vi coisas acontecendo que você fala, nossa, mas o obreiro, o pastor, o bispo, isso aqui acontecendo na casa dele, na vida dele, isso aqui é acontecendo assim. Por quê? Acaso, infortúnio. Pode procurar que tem alguma coisa para ser tratada. Quando algo não está indo bem, pode procurar que é uma maneira de Deus estar puxando a cordinha ali, fulano, olha para isso aqui. Fulano, olha a palavra que a gente teve semana passada. Se tem coisas que você tem na sua vida que você já ouviu a palavra, que você trata como pequena, vai lá e limpa, tira, remova da sua vida. Porque se você já entendeu que não são boas, você pode até achar que é pequeno e insignificante. A partir do momento que Deus já disse que não é para ficar, tira. Porque se você mantiver, isso vai te trazer problema. E não vai ser problema pequeno do tamanho que você considera essas coisas. Vai ser problema considerável. Quem lembra dessa palavra? Quem não lembra, ela foi pregada do mesmo jeito. Então, você tem que estar atento à palavra. Não, mas é só isso. Aí é onde eu digo para você. Eu já vi pastor, bispo, obreiro, vivendo coisas que depois de terem vivido, perdido, acontecido, aí eles, eu não achei, eu não pensei que isso faria este estrago. Deixa que Deus defina o tamanho da importância das coisas. Repito o que eu falei no começo. Sabe, faz. Não taxe as coisas pelo tamanho que você as considera. Sabe fazer? Faz. Reaja.
Tome atitude. Tome a decisão. Dê condições a Deus. Deuteronômio 32, 15. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Teve um bom fim? Teve um bom fim? Por quê? Porque abandonou o... Você vê a condição, você vê o contexto? Engordou. Eu não estou falando aqui que o problema foi ele engordar, mas o engordou quer dizer alguém que estava crescendo. Literalmente, né? Estava crescendo, dos lados, mas estava crescendo. Crescendo, e está indo, está dando certo, tem mais. E esse é um problema. O problema não é crescer, o problema é a pessoa pensar. É uma historinha que acho que todos nós já ouvimos. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa frase, ou da mãe, ou da avó, ou de algum parente, ou da bispa. Dor de barriga não dá só uma vez. Tem coisa que você está vivendo agora, sabe quando passou? Dor de barriga não dá só uma vez. O que é que eu estou falando? Olha o povo de Israel aqui que foi lembrado, não se esqueça do Senhor. Por que se fala isso? Às vezes você comeu algo, você foi lá e exagerou, passou da conta, ou algo que não é para você, você vai lá e comeu. Se você comer aquilo de novo, o que vai acontecer? Dor de barriga de novo, vai ficar mal de novo. Então não dá só uma vez, tem coisa na tua vida que você está indo fazer a mesma coisa e você está pensando que você vai ter um resultado diferente agora, porque é outro tempo. Você esquece das coisas. Talvez você esquece. Não, agora... Olha, uma das frases mais estúpidas que tem, não fica chateado. Isso é um pensamento, na verdade. Não fique chateado, não fique chateada. Mas eu também já fui estúpido assim. Eu já fui. Então, por isso que eu posso falar que é estupidez, tolice. Mas um dos pensamentos mais estúpidos que tem é você pensar assim, não, agora vai ser diferente. E nem você tem argumentos para isso. Por que agora vai ser diferente? Só porque é outro tempo? Você ir fazer a mesma coisa, você ir agir da mesma maneira, você tomar uma decisão igual, agora vai ser diferente? O que é isso, gente? Isso é cegueira. E se alguém é anestesiado por alguma coisa, ou emoção, ou o que pode anestesiar uma pessoa? Emoção anestesia demais. Sabe, aquele eu quero ser maior do que eu sei. Diga eu sei. É maior. Deve ser maior do que eu quero. Porque às vezes a gente coloca o eu quero acima do que eu sei. Sabe, eu sei, mas eu quero anestesia. Não, eu sei que isso não é bom, eu sei que isso não funciona, eu sei que Deus não está aqui, eu sei que isso não dá certo, eu sei que isso não é para mim. Aí o diabo vai tentar te empurrar, falando, mas eu quero. Não. Se Deus não está nisso, não é para mim, eu saio, eu deixo, eu abro mão, eu abandono. Não aceita. Lembra que o pecador, o que o pecador pode estar preparado, apesar de ninguém se preparar para isso? O que o pecador pode estar preparado? Para o infortúnio. E o justo? Pode esperar a prosperidade, porque ela vai acontecer. Não é estar no culto que a prosperidade acontece, é obedecer a palavra. Não é você se auto-intitular justo, cristão, é você obedecer a palavra. Deuteronômio 29, 9, sigam fielmente os termos desta aliança,
para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Veja que nunca a prosperidade é o destino, nunca é o alvo. Sempre tem uma direção que, sendo aplicada, cumprida, a consequência dela é a prosperidade. Sigam fielmente, quer dizer, seja fiel naquilo que Deus está colocando para você, a palavra, a direção de Deus. Seguindo isso, você vai prosperar em tudo que fizer. 39. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Veja aqui que estava falando de gente, isso aqui é esperança. Diga esperança. Isso aqui é esperança para quem está desviado, para quem está indolente, para quem na pandemia vestiu a roupa da preguiça, da incredulidade, da negligência. Isso aqui é uma esperança. Não vou nem dizer que é para quem está aqui, mas é para quem está mais assistindo agora. Aquele povo que parou, que está lá, não volto, não tenho força, não consigo, não dá. Ah, eu perdi o tempo, perdi o meu ano. Não, ó. O Senhor se alegrará novamente, ou de novo, em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Eu diria, como Deus já se alegrou de você lá atrás. Mas Deus não vai se alegrar assim, sabe? Naturalmente, agora eu estou gostando de você. E não tem isso em Deus. Deus não gosta, Deus ama. Quem Deus ama? Hã? Quem Deus ama? Todos. Indistintamente. Deus ama o bandido? Deus ama o justo? Deus ama o ateu? Mas nem todos ele trata da mesma maneira, é ou não é? Quem que ele faz prosperar? O justo, que obedece. Então, para quem está aí parado, indolente, na negligência, se volta para Deus. E ele está escrito, se alegrarão novamente em vocês e os tornará prósperos. Tem gente que está na miséria, tem gente que está mal, tem gente que está pobre, tem gente que está doente, tem gente que está sem vida. Por quê? Pelos versículos anteriores que nós lemos, porque se esqueceu do Senhor. E quando se fala esqueceu do Senhor, tem gente, não, eu nunca me esqueci de Deus. Você está achando que para Deus um pensamento conta? Quando eu sei o que fazer e eu não faço, o que eu estou cometendo? Pecado. Eu sei que eu tenho que priorizar Deus, não priorizo, mas eu penso em Deus. Deus se alegra de mim? Não. Porque eu sei o que fazer. Eu sei que eu tenho que estar na igreja, começar minha semana na igreja. Aí eu não venho, mas eu estou pensando em Deus. Deus se alegra de mim? Não. Eu sei que eu não devo falar determinadas palavras, que Deus reprova. Ah, mas eu estou no meio que todo mundo fala, então eu me entrego a isso. Mas eu penso em Deus de vez em quando. Deus se alegra de mim? Não. A pessoa não percebe que aos poucos ela vai se entregando a outros deuses. E quando ela vê, o infortúnio ataca ela. Tum, perdeu tudo. Tum, aconteceu uma tragédia. Tum, estourou na minha face, dentro da minha casa essa situação. Enquanto outros são surpreendidos. Olha o que está acontecendo comigo, olha a prosperidade, olha a bênção, olha o crescimento. Olha a fartura, olha a riqueza, olha que eu não engravidava, agora estou engravidando porque eu temia a Deus naquela lei que foi produzida no Egito. O meu líder superior nessa terra, mas eu temia a Deus. Não são por acaso as coisas. As coisas são consequências das nossas decisões, em Deus ou fora de Deus.
Você toma uma pequena decisão como essa, de vir ouvir uma palavra para a sua vida financeira. E Deus está te dando direção. Prioriza a palavra, ouça a palavra, respeita a palavra, persiga a palavra, priorize Deus, priorize Jesus. Não, mas eu quero dinheiro, não, mas eu quero vender, mas eu quero comprar, mas eu quero fazer, mas eu quero construir, mas eu quero. Se foca na palavra. E a consequência dessa busca, dessa obediência vai fazer você crescer. Seja enriquecendo, crescendo, multiplicando seu bem, seu dinheiro, seja vendo o que você não via e fazendo o que você não fazia. Está escrito aqui, ó, tem mais. Esse aqui a gente leu esses dias, ó. Josué 1, 7 e 8. Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado. Acompanha comigo, tenha o de quê? De obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja... Você viu aqui que Deus está falando para o Josué? Tenha cuidado com isso, Josué. Se atenta para isso, Josué. Se foca nisso. No que Deus estava mandando ele se focar? Na palavra. Na obediência à palavra. E assim você será bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. De novo essa palavra, ó. Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, ó. Só então os seus caminhos prosperarão. O livro de Josué é muito claro nisso. Não persegue a prosperidade, não persegue a vitória na guerra, não persegue a estratégia, não persegue. Coloca a tua mente, Josué, na palavra. Coloca a palavra no teu coração. Coloca a tua boca a serviço, a cargo de falar a palavra. Cumpra, o que você tiver que fazer, cumpra fielmente, com cada ordem, com cada lei, com cada mandamento. Deus não falou para ele, tenha cuidado com as espadas, tenha cuidado com os escudos, tenha cuidado com a provisão. Deus diz, tenha cuidado em obedecer. Quem são as pessoas que eu tenho visto mais? Tem gente que às vezes ninguém imagina que já, por exemplo, do que começou o ano está 100 vezes mais. Porque a pessoa não se preocupa com a imagem, não aparece o que ela tem. Mas é gente que você vai ver nos cultos, nos trabalhos. Gente que a família não reconhece a família não viu bens, não viu ostentação, mas a família viu mudança no comportamento. Nem sabe que as pessoas, essas especificamente que eu estou dizendo, já têm, já conquistaram, já chegaram. Mas a mudança foi vista, porque é gente que está concentrada em cumprir fielmente com cada palavra que recebe, inclusive que recebe deste altar. Gente que quando tem a palavra, peguei. Isso aqui não está ainda como eu ouvi, mas vai ficar nas próximas horas, nos próximos dias. Opa, isso aqui na minha vida ainda não está alinhado a essa palavra, mas já estou trabalhando. Saio daqui com uma decisão tomada para cumprir, para fazer o que eu estou ouvindo. E eu não digo desse altar porque é da igreja, a palavra de Deus. O que a palavra está dizendo. Tem gente que quando ouve um sim, cria coisas na vida. Tem gente que quando ouve um não, interrompe coisas na vida. Por quê? Está preocupado em estar bem com Deus. O foco, o destino é Deus. Aqui em 1 Crônicas, repete, parece até que era Deus falando com Josué. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor teu
deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. 2 Crônicas 26:5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Olha a consequência. Enquanto buscou o Senhor, o que aconteceu? Quantos reis de Israel? Sempre quando eu leio os reis, as crônicas, eu penso, como tem, é o que eu estou falando agora há pouco, como tem gente tola. Um rei tinha o registro do outro. E sempre era sempre duas situações. O fulano não obedeceu a Deus. Como é que foi o reinado de quem não obedeceu a Deus? Catastrófico. Desastroso. Perdas, vergonha, humilhação. Aí, e como é que era o registro daqueles que tinham obedecido a Deus? Palavras desse tipo aqui. E o Senhor fez bem-sucedido, e o Senhor o fez prosperar, e o Senhor deu vitória nas batalhas, e o Senhor fez ter paz na terra, e o Senhor deu paz nas suas fronteiras. É só. A gente não precisa criar, inventar a roda de novo. Moisés lá atrás falava isso. Vocês não precisam cruzar o mar a nado. Vocês não precisam voar e subir até o céu. Obedeçam o Senhor. A gente não precisa inventar roda para, por exemplo, para ficar rico. Obedeça a Deus. Ah, eu quero mais de Deus. Deus está falando. Cumpre o que Ele está falando com você. Começa nessas pequenas coisas que a gente ouviu a semana passada, que devem ser tratadas, lidadas, removidas, se for o caso. Situações que você está vendo, está percebendo, não está fazendo nada e está deixando correr solto. Vai lá e lida com isso, trata isso. E abençoa. Abençoa a sua vida obedecendo. Como está escrito aqui, várias vezes eu li essa palavra. Cumprindo fielmente. Obedecendo fielmente. Foi isso que Ezequias fez. 2 Crônicas, 31, 20. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Aí vem o que? A consequência, aí vem a recompensa. E por isso prosperou. Você está vendo? Não é, eu vou atrás da prosperidade. Não, eu vou atrás de Deus. Deus vai na minha frente, eu obedeço, eu pago o preço, eu sigo, eu faço o que Deus me deixou de mandamento, de direção, e eu faço isso, Deus me faz prosperar. Veja, quando está escrito, e por isso prosperou, e assim prosperou, e o Senhor o fez prosperar. Neemias 2:20, quando Neemias já estava ali com os homens, né? Agora já estava ali com os tipos de adulão de Davi, né? Quebrados, fracassados, acomodados, acostumados à derrota, vergonha, humilhação. O Neemias, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Quer dizer, não é ninguém aqui, não é o que a gente faz, tem, não, é Deus. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, ele estava dizendo ali, ninguém aqui, é Deus que nos fará bem-sucedidos. Tanto que houve um cuidado, e um cuidado assim, copiável de Neemias.
O que o Neemias fez, o dono de uma empresa, o pai de família, o líder de setor, o pastor líder de uma igreja tem que copiar. Ele sempre estava muito atento à parte espiritual dos seus homens. Veja que sempre quando tinha um problema, quando ele percebia atrasos, que é o que eu falei, de não tratar nada como menos. Eu tenho temor quando vem algumas palavras que são bem específicas. O Neemias, quando via que algo não estava indo bem, ele não ia procurar no braço, na força do braço, no cansaço físico. Ele procurava de forma espiritual. Porque ele sabia que o sucesso e o fracasso tinham a ver com o espiritual. Você sabe como que ele sabia disso? O que ele materialmente realizou em 52 dias, ele só realizou em 52 dias porque antes ele ficou 120 dias em oração e jejum e lamento a Deus. Está entendendo? Então, o que eles realizaram fisicamente 52 dias, ele se preparou 4 meses em oração e jejum. Então, ele sabia que aquilo era consequência do que ele tinha feito. E que o resultado do trabalho daqueles homens era consequência do quanto eles temessem a Deus e se voltassem para Deus. E é assim até hoje. Nós somos tentados, e às vezes você ouve palavras como essa e já fica, não quero ouvir isso não, quero ver como é que eu vou ganhar dinheiro, eu quero ver como é que eu vou crescer, como é que eu vou pagar dívida, como é que eu vou sair de tal situação. E eu te digo, é assim. É dando atenção à voz, à palavra do Senhor. Pagando os preços em Deus que você até hoje não pagou. Tratando situações que está aqui do Ezequias, ele fez o que era bom e certo, e foi fiel ao Senhor. Então tem coisa que eu sou infiel, porque eu já sei que não é bom e não é certo. Não é segundo a opinião da maioria das pessoas, mas segundo o que eu já sei de Deus. Salmo 1 é uma passagem também muito conhecida, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que é o que eu estou dizendo, não é o que as pessoas pensam. Até porque hoje, depois dessa inserção recalcada, do politicamente correto, agora mais do que nunca, ou mais do que sempre, o conselho do ímpio é completa, absolutamente dispensável. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você viu aqui, né? Não segue, não imita e nem se assenta. Porque isso aqui é uma evolução do seu temor. Segue o que você já sabe. Imita o que você está vendo. E nem se aproxima mais. Opa, é ímpio? Não é para mim. Deixa. A conversa já vi que não é boa, a direção não é boa, a conduta não é boa, por que eu vou continuar aqui? Me assentando, ouvindo, dando ouvidos. Tem coisa que você já viu. Corta. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Repita comigo agora. Tudo que ele faz, o que acontece? Mas você viu como é tudo que ele faz? Tudo que ele faz tem a ver com quem? Com Deus. Provérbios 1:32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Você não está vendo aqui Deus no meio dessa prosperidade, está vendo? Tem gente, aqui, o que quer dizer aqui?
Eu não vou nem falar do desvio dos simples, mas a prosperidade dos loucos destruirá. Eu já vi gente que veio para a igreja só por causa de dinheiro. Viu um testemunho, viu alguém que chegou na igreja, assim, desabrigado, que estava morando em área nobre, ou que estava, né, a pé e depois conseguiu comprar um carro bom, ou que depois conseguiu usar uma marca melhor, e a pessoa, agora eu vou lá, eu vou buscar, eu vou crescer, eu vou ficar rico, talvez. Só que a pessoa era louca, porque ela não construiu em Deus. É igual que constrói a casa, o castelo, pode ser o prédio na areia. Desaba, cai. Então não seja louco. O louco prospera? Prospera. Não está escrito que a prosperidade dos loucos? O louco prospera? Prospera. Mas a prosperidade destrói com ele. Porque o louco próspero, ele tem mais dinheiro, ele tem mais poder, ele tem mais situação. E se ele é louco, quanto mais, o mais potencializa o que não é bom. Aliás, o mais potencializa tudo, é ou não é verdade? O que é bom e o que não é bom. Se é louco, vai potencializar a destruição, como está na Bíblia. Então, se alguém falar, se eu buscar prosperidade, eu prospero? Se você for determinado, prospera. Mas essa prosperidade pode destruir com a sua vida. Como a gente vê. Olha, eu vejo que tem gente que veio para a igreja, aprendeu muita coisa na igreja e levou para o mundo. Está se arrebentando lá. Quantas pessoas que vêm para a igreja aprendem uma profissão dentro da igreja? Quantas pessoas que vêm e aprendem na igreja? Tem muita coisa na igreja que no dia a dia você aprende. Quem fica aqui, por exemplo, o dia inteiro, quem passa, você aprende muita coisa. Você aprende a lidar com pessoas, você aprende sobre organização, liderança, disciplina. Tem muita coisa aqui que, ainda que não seja deliberadamente, né, e explicitamente ensinada, é ensinada, né, a pessoa que está recebendo aquilo é empírico para ela está aprendendo no dia a dia. E quantos que eu vi que chegaram sem noção, sem experiência, sem condição e saíram daqui assim muito bem preparados, só que levaram isso para o mundo. E no mundo cresceram e se arrebentaram. Se você não souber usar, inclusive um bom ensinamento, ele pode destruir com você. Até porque uma das coisas que uma pessoa preparada, se ela não tiver temor, acontece com ela, que ela se ensoberbece. Sabe, agora eu sei fazer, agora eu sei lidar, agora eu sei mandar, agora eu sei conduzir, agora eu sei liderar. Quantos que lá fora se arrebentaram assim? E aprenderam na igreja isso. Não a soberba, mas aprenderam a profissão, a organização, a disciplina, aprenderam um trabalho. A igreja é um celeiro de profissionais. Tem muita gente que o que faz hoje, o que sustenta a família, aprendeu dentro da igreja. Como tem, a bispa fala, quantos cantores, quantos editores, quantos produtores, quanta gente que faz filme hoje, fora, que começou dentro da igreja, produzindo para a igreja, fazendo, aprendendo forçadamente dentro da igreja. É assim. Quantos, esses dias, infelizmente, né, teve aí um escândalo, né, um esquema de pirâmide aí de alguém que eu não lembro se era bilhões ou trilhões. E a pessoa aprendeu a vender, a passar para frente, né, a convencer onde você acha? Igreja. A eloquência, a tarimba da pessoa, ela aprendeu no altar de igreja. Saiu usando essa experiência para o mal. Hoje está preso, aí a vida está fadada a passar a vida aí numa prisão, vai ficar marcado. Olha que coisa, né? A pessoa podia ser marcada. Né? Já pensou um pastor ser preso por estar pregando a palavra, do jeito que a gente está nesse cerceamento de voz, de opinião?
Você pode, o dia da manhã, não sei como é que as coisas vão acontecer no Brasil, daqui a pouco é perigoso você falar uma palavra, a Bíblia está falando ali livremente, chegar alguém te prender por ordem judicial, que você não podia ter falado isso, aquilo. Isso é uma coisa. Eu mesmo posso ser preso, mas uma coisa é ser preso por estar falando de Jesus, estar falando da palavra, estar falando de um princípio. Outra coisa é você ser preso por ter usado aquela experiência que você adquiriu no altar, de pregar, eloquência, para estar vendendo ilusão para as pessoas. Está entendendo? Foi formado dentro de igreja. Mas faltou o temor, né? Não continuou no temor do Senhor. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 28, 13. Esse aqui sempre, nessa palavra sempre volta. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Isso aqui não cabe explicação, né, gente? Já está claro, né? Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas. Mas quem confia no Senhor, prosperará. Quando a ganância é o destino, quando o dinheiro, a prosperidade, eu quero isso. Esse aqui, ele vai provocar briga, contenda, desavença. Mas aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, que obedece ao Senhor, prosperará. 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma vai bem, quer dizer, se a sua alma não está sendo conduzida por emoções, sentimentos, mas pelo Espírito, você vai bem, tudo vai bem na sua vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você reflita sobre cada um. Eu poderia ter pego ainda outros, mas eu sabia que o horário não ia comportar, como não comportou nem esses. O foco, o destino, a meta tem que ser Deus. Tem que ser Jesus Cristo, a palavra, os mandamentos, os ensinamentos. Lembra, fazer o que é bom e certo, não é o que você quer, não é o que tem vontade de fazer, a gente não tem vontade de fazer o que é bom e certo, a gente sabe e por isso faz. Não alimenta a ganância. Eu quero. Você pode, muita coisa a gente quer, mas priorize a Deus, ouvir Deus, conhecer Deus se você não conhece. Saber quem Deus é, persegui-lo. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, eu quero saber se o Senhor está aqui. Se o Senhor está comigo. Se o Senhor está nisso, se é o que o Senhor tem comigo, tem para mim. Se é para agora. Não adianta você colocar algo na tua cabeça, eu vou fazer agora vai dar certo. Por que vai dar certo agora? Você já fez antes, já pegou antes, já teve antes, já agiu assim antes, deu errado, teve problema, Deus reprovou. Por que agora ele vai aprovar?
Você tem uma palavra para isso? Não, então não vai, não perca o seu tempo, sua vida, seu dinheiro. Dê a Deus o que Deus tem requerido de você. Tumultua sua vida com a palavra, igual Deus mandou Josué fazer. Pensa, medita, fala dia, fala noite, se envolva. Que cansaço bom. Tem gente que numa casa firme como essa pega aí 6, 7 cultos. Palavra para todas as áreas, e medita, e fala, e depois ora, e depois se acerta com Deus. Senhor, isso aqui não está assim ainda, mas eu quero ajuda, eu quero unção para isso, eu creio no Senhor, então eu tenho graça já para aplicar, para fazer, para colocar na minha vida. Queira, mas antes creia, porque é a palavra que dá a você essa condição. É a palavra. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Isso é uma verdadeira receita, com tantos versículos que são ingredientes para reforçar em nós, meu Deus, a visão certa. A visão de prosperidade do reino. A visão de prosperidade do Senhor. Como o Senhor vê, como o Senhor tem, como o Senhor faz. Como o Senhor dá, como o Senhor abençoa com a prosperidade. Eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor coloque em cada coração aqui essa direção de temor, essa direção, meu Deus, de obediência, essa direção de um relacionamento com o Senhor, para que cada um, meu Pai, caminhe para a prosperidade, como recompensa dessa obediência. Como nós vimos aqui, por tantas vezes, em tantos casos, nos versículos que nós lemos. Eu peço que o Senhor coloque temor no coração de cada um. Eu oro para que o Senhor unja cada um, meu Deus, com o óleo do Senhor, o óleo da unção, que capacita, que dá visão, que coloca temor. Para que cada um, meu Deus, que não tem tratado aquilo que o Senhor já tem falado conosco, as coisas pequenas e as grandes também, claro, que não tem se aplicado, que não tem colocado força, a devida força para obedecer, que coloque. E que assim o Senhor, meu Deus, em recompensa, como nós vemos várias vezes, em consequência dessas decisões, meu Pai, voltadas para o Senhor, que o Senhor faça cada um prosperar, ser bem-sucedido, crescer, enriquecer e ser abençoado em tudo que fizer, onde estiver, onde colocar as mãos, meu Deus, e o que decidir fazer. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Prospera cada um, porque eu creio, essa pessoa que está aqui, ela quer ouvir. E se ela ouve, eu oro para que o Senhor ajude ela a fazer, a aplicar, para que também assim, meu Deus, o Senhor leve ela e o Senhor faça ela prosperar. Dá sabedoria, dá visão, derrama sobre nós unção de conquistas, para fazermos, realizarmos, para alcançarmos, para conquistarmos mais, e que a prioridade das nossas conquistas seja o sustento, o mantimento, meu Deus, e o financiamento da Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Pai, e abençoo a vida financeira de cada um. Amém, amém